Certinho? Amém? Vamos ficar de pé para a gente poder orar? Falar com o Senhor, agradecer a Ele. Ô Christian, é só passar o mouse aqui, ó, para cima da tela, lá embaixo, ó. Tem que diminuir. Tem que diminuir a tela lá embaixo, lá, ó, lá embaixo. Aí. Isso. Amém? Vamos orar? Senhor, amado Deus, eterno Pai, nós te damos graças. Obrigado, Deus, ó Pai, por mais um dia, obrigado por mais uma oportunidade. Ó Pai, obrigado por mais essa aula. Quero agradecer ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor é aquele que nos sustenta, o que nos capacita, é aquele, ó Deus, ó Pai, que nos direciona. A nossa vida é tua, Senhor, ó Pai. Então, que venha o teu reino e nos conduza segundo a tua vontade, Pai. É o que te pedimos, oramos, toma toda essa aula em tuas mãos, que, ó Pai, que nessa noite possamos ter um acréscimo, ó Deus, ó Pai, de conhecimento, de entendimento, e que isso realmente gere em nós, ó Pai, a libertação, como a palavra do Senhor mesmo declara, Pai. Então eu quero declarar em nome do Senhor, tome aqueles que ainda estão a caminho, abençoe teus filhos, oro por aqueles também, ó Pai, que por algum momento estão também passando mal, oro pela vida do Edilto, que está lá no hospital, ó Pai, com seu sobrinho, guarda a vida dele, ó Deus, ó Pai, restaura a cura, Pai, nós queremos declarar cura sobre todos aqueles que estão doentes agora, Deus, ó Pai, aqueles talvez que estão com dor de cabeça, dor no corpo, sinusite, rinite, ó Pai, todas essas questões, ó Deus, ó Pai, que nessa terra, Deus, ó Pai, são questões que nós estamos sujeitos, ó Pai, questão de enfermidades, e nós oramos agora, repreendendo pela autoridade do nome de Jesus Cristo, toda a enfermidade, nós rejeitamos e declaramos a cura do Senhor, ó Pai, sobre cada vida, cada pessoa, cada família, e nós declaramos que o teu nome é glorificado em cada uma dessas curas, ó Pai, porque teu é o reino, Deus, ó Pai, e eu declaro em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, tome o seu lugar, pegue seu banquinho. Não sai não. Amém? Vocês estão bem? Glória a Deus, vocês são top demais. Olha só, deixa eu falar antes que eu me esqueça. Semana que vem, nós não teremos aula, ok? Semana que vem nós não teremos aula devido aí feriado de Páscoa e algumas coisas também que nós estamos organizando, ok? Nós vamos ter um culto de Páscoa maravilhoso, domingo que vem. Em nome de Jesus, não vai estar chovendo, né? Vai estar um tempo maravilhoso, nós vamos fazer um culto ali do lado, aqui já no espaço, nosso novo salão. Então, assim, por causa disso, nós não vamos ter a aula aqui, ok? Então, sexta-feira vocês estão liberados, pode passar com a família, viajar, quem quiser, passear, tá bom? Mas volta no domingo para o culto. É isso aí, Jaciné. Olha só, eu fiz esse cronograma aqui. Certamente você não vai entender muita coisa, mas eu vou explicar e eu acredito que você vai entender o que eu desenhei, ok? Amém? Tem que tratar com o seu caderno aí, tá? Então, anota tudo que é possível, ok? Hoje nós vamos ler bastante Bíblia, então eu já queria pedir que você pegasse a sua Bíblia, se você está com ela no aplicativo, deixa aberto, né? Para a gente poder ganhar tempo. Eu venho falando com vocês a respeito, na verdade, que existem... Na verdade, na criação de Deus, quando Deus criou, né, o jardim do Éden, e ele criou a terra, o homem ele tinha livre acesso entre a terra e os céus. Não havia pecado, não havia separação. Então o homem ele podia desfrutar de tudo que está na terra, mas também de tudo que está no céu. Essa era a vontade, essa era a liberdade de você não ter pecado, agindo sobre a terra. O homem conversava com Deus olhando face a face. O homem conversava com Deus realmente face a face. Mas quando o pecado entrou, então agora, né, o homem se retirou da sua posição. A palavra de Deus vai dizer que a terra, nós lemos isso já, né, já passamos isso com vocês, a terra, ela caiu junto com o homem. Porque Deus deu a terra ao homem, ok? Então, quando o homem pecou, ele não só saiu do seu relacionamento com Deus, ele levou a terra inteira ao pecado, ele levou a terra inteira a cair junto com ele. Por isso que hoje,
Deus espera que nós restauremos o quê? A terra. Porque nós pecamos e separamos a criação do Criador. Então, o desejo de Deus é que a criação, novamente, ela se una num único bloco, onde a terra e céu se encontrem novamente. E como é que isso vai se dar? Eu fiz um mapazinho aqui, ó. Aqui, nessa linha azul que eu coloquei, é a linha representando o tempo, ok? O tempo. Para Deus, ele vive num tempo que é a eternidade. Você sabe o que significa eternidade? O que é eternidade? Hã? Viver para sempre. Mas você sabia que essa definição que logo vem na nossa mente, ela não está 100% correta? Não sabia? Eternidade significa que nunca começou e nunca terminará. Isso é eterno. Quando você parte de um ponto daqui para lá, isso não é eterno. Por quê? Porque teve um início. Ok? Deus, ele está numa eternidade. Passado, presente e futuro, para Deus é a mesma coisa. E o tempo de Deus é o Kairos. Né? Cadê o Edilton aí? Ó? Né? É o Kairos, tempo de Deus. Ou seja, Deus ele consegue enxergar o que passou, o que é hoje e o que virá numa mesma linha. Para a gente isso é até meio doido, confunde a mente. Mas para Deus ele é atemporal. Os céus, eles estão num relógio, um cronograma de tempo que não é o da terra. O da terra, eu coloquei esse C aqui que é criação, ok? Quando Deus criou céus e terra, quando ele cria isso daqui, então o homem ele passou a ter uma contagem. Mas Deus não. Deus sempre existiu e sempre existirá. Amém? Então Deus ele sempre existiu. Tem aquela perguntinha assim, mas quem criou Deus? Já ouviu? Criança dá nada para fazer umas perguntas assim. Criança faz umas perguntas que às vezes deixa a gente assim meio torto para responder as perguntas. Papai, tá, Deus criou o homem. E quem criou Deus? Já passou por isso? Não? Então certamente alguém vai fazer uma pergunta dessa para você. Oi? É igual o ovo ou a galinha. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Eu creio que veio a galinha, mas uns falam que veio o ovo. Então olha só. Ok? Então, a eternidade, ela é composta de passado, presente, futuro. Para o homem que está aqui na linha do Cronos, não. Para o homem, ele tem o presente e uma projeção por futuro. Ok? Então, nós como seres humanos, estamos aqui nessa linha, ok? Deus está aqui. Quando o homem pecou no jardim, houve uma separação entre os céus e a terra. O desejo de Deus sempre foi restaurar isso aqui, ó. A vontade de Deus sempre foi restaurar isso aqui, nunca é destruir, sempre é restaurar. Porque se Deus quisesse realmente destruir a terra, ele não poderia ter criado um novo planeta e ter colocado Noé? Você concorda comigo? Se Deus quisesse destruir toda a terra realmente, ele não poderia ter criado um lugarzinho ou levado Noé para o céu? Pô, Noé era um homem íntegro, correto, justo. Mas por que Deus salvou Noé e sua família? Porque o desejo de Deus é a restauração da ordem, a restauração de tudo. Esse é o desejo de Deus aqui. E aí, quando Deus criou o homem, e a vontade de Deus era sempre se relacionar com o homem, e Deus nunca esteve longe, na verdade, da humanidade, né? Deus, você vai ver na humanidade, sempre Deus o quê? Estando com a humanidade, conversando com a humanidade, se relacionando com a humanidade. Esse sempre foi o desejo de Deus. Aí Deus, o que ele fez? Lá em Abraão, a palavra de Deus vai dizer que Deus chamou Abraão
né, lá da cidade de Ur dos Caldeus, Gênesis 12, e vai dizer que a partir de Abraão, Deus falou assim que seriam benditas o quê? Todas as famílias da terra. Isso não é só, Deus não estava fazendo uma promessa para Abraão, somente o povo judeu. Ele estava fazendo que toda a terra seria abençoada com o quê? Com a bênção que começaria em Abraão. E aí, para poder se organizar, Deus, através de Moisés, ele deu o quê? A lei. Lembra lá dos mandamentos? Moisés sobe o monte, Deus dá os mandamentos, mas qual é o intuito do mandamento? Paulo vai dizer que a lei nunca aperfeiçoou ninguém. A lei não tinha esse objetivo. A lei era para poder trazer ordem. Porque como o homem está fora do céu, o homem sem Deus é uma desordem, irmão. É igual um homem sem mulher. É uma desordem, né? Né? As mulheres concordam. Então, olha só, para poder trazer ordem, Deus então institui o quê? A lei. E o homem agora ele passa a obedecer a lei. A lei vem por Moisés, mas aqui, quando Deus dá a lei, ele institui um sacerdócio. E o sacerdócio era feito por quem? Arão e sua descendência. Então, a tribo de Arão e seus filhos, eles foram instituídos como sacerdotes diante de Deus. Então, todo sacrifício para perdão do pecado do povo tinha que olhar na lei, ver o que a lei falava do sacrifício, então agora fazer o sacrifício para poder então voltar a ter comunhão com quem? Com Deus. Ok? Então, só que a lei não aperfeiçoou. Aí o que Deus teve que fazer? Mandar quem? Jesus. Jesus, ele veio à terra para cumprir algo que eu e você não conseguimos. Ok? A gente não consegue, irmão, a gente é falho, a gente é pecador. E aí o que acontece? Jesus veio. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote na lei, o que ele fazia? Vocês sabem? Pelo povo. Todo mundo falando ao mesmo tempo, eu não consigo ouvir, irmão. Hã? Sim, mas o que ele fazia para essa intercessão acontecer? Um sacrifício. Uma vez por ano, ele tinha que pegar um cordeiro, sacrificar primeiro por ele, para tirar o pecado dele. Depois ele tinha que ficar fora do acampamento durante 7 dias, numa cerimônia de purificação. Depois dessa cerimônia de purificação, ele agora entrava no Santo dos Santos, ok? E agora ele prestava agora um sacrifício em expiação do povo inteiro. Era uma vez por ano que ele entrava no Santo dos Santos, ok? Para poder fazer o quê? Expiação pelo pecado. Mas agora em Cristo vai dizer que Jesus agora ele é o quê? O sumo sacerdote. Qual era a atribuição do sacerdote? Adoração, intercessão. Era a atribuição do sacerdote. Adoração a, intercessão aos homens. Ok? Mas a intercessão aqui, eu quero que você desmistifique isso aqui, que intercessão não é simplesmente ficar orando. Intercessão é fazer em prol de alguém, ajudar alguém, se mover na direção de alguém. Quando você ora por alguém, você está sendo direcionado para uma pessoa ou uma circunstância. Então a intercessão é você se voltar à necessidade do seu próximo. A adoração é você se voltar a Deus. Jesus agora, quando ele foi levantado, a palavra de Deus fala que ele se tornou o sumo sacerdote. Agora, quem faz a expiação pelo meu e seu pecado? Jesus. Quem intercede diante de você a Deus?
Jesus. Hoje ele está com a função de mas chegará um dia que ele passará para a posição de juiz, ok? Estou fazendo essa recapitulação só para vocês poderem entender, tá bom? Aí, antes, o que predominava para poder a gente realmente sermos homens e mulheres aprovados diante de Deus? A gente tinha que cumprir o quê? A lei. E hoje? O que é mais fácil entender, lei ou graça? Hã? É mais fácil entender a lei, não é? Sempre foi mais fácil entender a lei. Porque graça gera no seu ouvido, por mais que você não queira, mas gera no seu ouvido, no seu coração, um incômodo muito grande. Mais em relação ao outro do que a mim mesmo. Graça é aquele negócio, quando é meu favor, graça, graça, graça. Quando é o outro, lei, né? Quando é para você, mas... Quer ver? Vou citar um exemplo assim, bem simples de você entender. Imagine que lá na sua célula tem alguém que chegou atrasado. Aí o que você faz? Tá vendo, irmão? Tem que chegar cedo, irmão. Irmão, tem que chegar cedo, porque cedo é o que Deus gosta, e tal. Aí aconteceu um problema na semana seguinte. Você chegou atrasado. Irmãos, eu tive os meus motivos. Você viu? Quando é para o outro, lei. Quando é para você, graça. Você vê como que muitas das vezes a gente tende a ficar transitando aqui, ó. Isso daqui, irmão, é uma coisa muito séria. Porque às vezes é uma coisa tão simples como eu falei, que chegar atrasado às vezes num culto, numa célula, não estou dando aqui respaldo para você ficar chegando atrasado. Não fique abusando da graça, porque um dia a graça acaba, entendeu? Mas olha só, às vezes a gente tem essa predisposição para o outro, a gente julga em cima da lei. Olho por olho, mas quando é contra mim, não. Aí a gente tem várias justificativas, ok? Porque a gente quer viver ok? Mas aqui depois a gente vai ter um curso aqui mais profundo sobre graça. Aí olha só, qual é o propósito de Deus? A restauração da criação. Esse é o propósito, que Deus vai restaurar toda a criação. E nós vamos ver isso mais para frente. Deus ele vai restaurar num ponto, toda a criação será restaurada em Deus. Voltaremos ao princípio de tudo. Ok? Existe o evangelho do reino. O que é o reino? O que é o reino? Se eu perguntar para você agora, o que é o reino, Jordan? Como é que você me definiria reino? Não gosto desse trem aqui não. Mas enfim. Eu penso que seja o que a gente tem que viver, tipo, o evangelho do reino. Por exemplo, tem o evangelho da salvação. Você aceitou Jesus, você é salvo. Eu acho que o evangelho do reino está muito ligado ao id, tá ligado? Tipo, id e, tipo, pregar o evangelho e tal, e manifesta o reino, expulsa demônio, cura enfermo, tipo, essa parada de trazer o que já existe no céu para a terra. Eu acho que é isso, tipo, depois da salvação, você entender essa parada, pelo que você foi chamado e tal, essas paradas. Eu acho que é isso, eu penso assim. Alguém quer ajudar o Jordan? Levanta a sua mão para a gente chegar com o microfone lá. A Ana lá atrás, irmãos. Vocês estão tímidos hoje?
Para mim, reino é um conjunto de cultura. Tipo, o reino para mim é um lugar de relacionamento, mas que tem uma cultura determinada. Tipo, igual a gente fala, né? O Reino Unido, a Inglaterra é um lugar, é um país, mas que tem a sua cultura, que tem sua ordem, que tem seus princípios. Então, para mim, reino é um lugar, é um conjunto de pessoas, né, num lugar específico, com uma determinada cultura, uma determinada identidade. Para mim, reino é isso. Ok. Abra sua Bíblia, a gente vai começar agora lá por João 3, de 3 a 6. Abra sua Bíblia aí. É o texto que você já conhece, nós já lemos ele, na verdade, aqui, mas nós só vamos partir dele para a gente trabalhar uma linha de raciocínio. Ok? João 3, a partir do 3, diz bem assim: Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer o quê? De novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Então, olha só, você está aqui na terra. Você está aqui na terra. A palavra de Deus, Nicodemos, ele vai dizer assim: olha, como pode eu acessar aqui, estando aqui? Aí Jesus fala para ele: rapaz, mas tu é um camarada tão entendido, você não entende essas coisas? Ele vai dizer assim: é preciso nascer de novo. Quando você nasce de novo, o que realmente acontece com você? Você fica mais bonito, né? Você agora chora igual um bebê, tem que trocar suas fraldas. É isso que acontece? O que acontece quando você aceita Jesus? Nova criatura. Ok. Ronaldo. A pessoa passa a aprender tudo de novo. Ela começa uma nova vida do zero. Começa uma nova vida do zero, né? Isso que ficou para trás, velha criatura, tal. Então nasci de novo. Só que quando as pessoas olham para você, você continua a mesma coisa. Como é que aconteceu esse nascimento? Hã? Por fora a carcaça é a mesma, né? E mais por dentro? O homem é corpo, alma, C&A. Não. Ó, se a gente subir colocar o espírito no meio aqui, ó, hein? Caramba, fica top demais. Mas eu não vou inverter essa ordem aqui. Corpo, alma. Nossa igreja vem de um cerne muito. Ok? O seu corpo teve alguma mudança? Teve alguma mudança na sua alma? Não? Você veio para o culto aqui agora. Aí foi feito o apelo, você entendeu que você estava vivendo no pecado, quer aceitar Jesus. Você veio à frente, recebeu a oração, fez a oração de confissão, a sua alma. Mesma coisa. E o seu espírito? O espírito religou ao Espírito de Deus. Ok? Agora você vai entrar num processo. Abre a sua Bíblia para mim lá em 1 Coríntios 2,14. Ok?
1 Coríntios 2,14. Diz assim: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas parecem loucura e não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Você já viu aquela pessoa que falou bem assim, cara, viu um anjo, viu um espírito, falei em línguas. Aí você vai conversar com uma outra pessoa que não teve a mesma experiência que você. Ela vai conseguir entender você? Por que que ela não te entende? Porque o espírito dela não está conectado aqui. Ela não consegue. Você começa a falar com a pessoa, rapaz, estava lá e Deus me mostrou algo que vai acontecer daqui a 10 anos. Por espírito de profecia. Ou alguém que estava falando em línguas e você começou a interpretar tudo que aquela pessoa falava. Ou tinha alguém doente, você orou e ela foi curada, ou ele foi curado. Para uma pessoa natural, humanamente, ela consegue entender isso? Não. Não vai assimilar. Não vai conseguir, pode até acreditar, porque talvez não vai duvidar de você, pô, se é uma pessoa honesta, tal, você não mente. Mas não vai conseguir assimilar isso tudo. Por quê? Porque as coisas de Deus só parecem o que para os homens? Loucura. E não conseguem entendê-las. Quando você fala, por exemplo, para uma pessoa que ainda não tem Jesus, ó, o diabo está levando as pessoas tudo para o inferno. Não é que nada, rapaz, isso é o mundo mesmo. Né? Por quê? Porque elas não... Aí eu vejo muita gente batendo boca aqui, ó. Dizem que algumas coisas você não deve perder tempo batendo boca com as pessoas. Política, religião, futebol, o que mais? Hã? Você acha que é só? Política, religião e futebol. Quem aqui é flamenguista? A maioria. Quem aqui é Botafogo? Só minha sogra. Meu sogro eu sei que é fluminense. Quem mais é fluminense além do meu sogro aqui? Não? Quem torce para outro time que não é nenhum desses? Torce por quê? Vasco. Pode dar a mão pro Dico. Já tentou convencer uma pessoa a trocar de time? Conseguiu? Por quê? Nem vascaíno você consegue. Por que não? Porque a convicção que aquela pessoa tem, que aquele time, para ela, pode talvez não ser o melhor time, está vencendo os campeonatos, mas para a pessoa foi uma decisão de escolha. Eu escolhi torcer para aquele time. Ok? Então, você pode tentar. O quê? Você pode tentar fazer com que a pessoa mude de time. No final, não vai dar certo. Vai sair um brigado com o outro e ainda vai continuar cada um torcendo para o seu time. Então, política, religião e futebol, não fica discutindo, irmão. Não fica. Você quer ver um texto que eu amo ele toda vez quando eu estou lendo a Bíblia? É quando Paulo está lá em Atenas, né, na cidade de Atenas, e ele está evangelizando as pessoas que estão lá. Ele anda por Atenas e ele começa a ver lá uma estátua de Afrodite, uma estátua para Zeus, uma estátua para Poseidon, uma estátua para Artemis, uma estátua, né, para a deusa Diana. São vários deuses na Grécia. Mas existia um lugar lá que só tinha um altar, mas não havia uma estátua.
E lá estava escrito assim, ao Deus desconhecidos. Aí existem várias teorias em cima disso. Fala que, na verdade, naquela época existiam tantos deuses, que para não deixar de, talvez, esquecer de adorar um Deus, ia lá e orava diante daquele lugar, para poder, então, simbolizar todos os deuses que estavam faltando ser adorado. Ok? Existem N teorias. Mas Paulo, ele parte desse caminho. Ele não chega lá dizendo bem assim, olha, esses deuses que vocês estão adorando são tudo do diabo, vocês vão tudo para o inferno se vocês continuarem desse jeito, e olha, o cão está aí, o diabo está aí, o chifrudo está aí, ele vai te pegar, ele vai te levar para o inferno se você não mudar de vida. Aí coloca o terror em cima da pessoa. Muitos até vêm para a igreja, e até quando tem um apelo, é o primeiro que está na frente chorando, mas não entendeu a mensagem da cruz. Veio para a igreja por medo de ir para o... E continua às vezes indo para lá e nem sabe. Porque não entendeu a mensagem da cruz. Ok? Então não adianta você ficar colocando terror em cima da pessoa para evangelizar, irmão. Diz o seguinte, você quer mostrar que alguém está errado? Então levante um altar correto. Você quer demonstrar que uma pessoa está fazendo errado? Faça o certo. Ah, como é que... Pastor, está todo mundo mentindo. Então não minta, fale sempre a verdade. Ah, está todo mundo roubando. Não roube. Você está entendendo? Quando você faz o diferente, você já logo denunciou todo mundo. Agora, claro que qual é o problema? Pastor, mas está todo mundo fazendo. Só eu que não vou fazer, pastor? Por que você não vai fazer? Porque você representa um reino, irmão. E no reino não tem ladrão. Amém? Então, volta aí para a sua Bíblia. Abra comigo agora lá em Mateus capítulo 11, verso 12. Mateus 11, 12. Desde os dias de João pregava-se o reino dos céus. Desculpa, desde os dias de João pregava, o reino dos céus sofre violência, e as pessoas violentas o atacam. Desde o passado, as pessoas, o que elas fazem? Elas fazem violência contra o reino do céu. Pastor, como que alguém faz violência contra o reino do céu? Quando essa pessoa, ela manifesta o contrário do reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a justiça dele, é o mover-se de Deus. Nós vamos falar sobre isso aqui, ó. É o agora e ainda não. Se eu falar para você assim, que todo mundo aqui aceitou Jesus, amém? Então você vive o reino? Quem vive o reino aqui? Então me dá um exemplo que você está vivendo o reino. Você levantou a mão, agora eu quero um exemplo. Cristina, se vocês não estão falando, agora eu vou citar nome. Cristina, fale um exemplo de como você, manifesta o reino de Deus. Demonstrando o amor de Jesus aqui na terra. Ok. Tá, aceito. Outro. Ajudando vidas. Hã? Ajudando vidas. Ajudando vidas. Outro. Quando eu acolho uma família, quando eu aconselho uma pessoa desesperada, quando eu atendo uma família que está passando em dificuldade financeira, por exemplo. Porque esse é o amor do reino na prática, na ação. Isso aí. Fala, João. Todas essas coisas, com certeza, mas é praticamente fazer o que Jesus fez, né? Tipo, curar, amar, todas essas coisas é a manifestação do reino. Eu penso assim. Chegará um dia que Deus fala assim, que Ele enxugará dos nossos olhos toda
lágrima, tudo será passado, não haverá mais morte, fome, tristeza, peste, acabou. Tudo isso é passado, ok? Mas como é que eu vivo o reino, esse reino futuro que Jesus está falando, que vai acontecer tudo isso, como é que eu vivo no presente? A partir do momento que eu aceitei a Cristo. Quando você ora para um doente, para ele ser curado, o que você está querendo trazer para a terra? O reino. Porque no reino, nos céus, tem doente. Então, quando eu oro, Senhor, venha sobre o Jordan e cura ele. Quando eu oro pela vida do Jordan, liberando cura, o que eu estou liberando daqui para cá? É que o reino se manifesta onde? Na vida do Jordan. Ou seja, trazendo sobre a vida dele o quê? Cura. Porque no céu, aonde o meu espírito já está ligado, lá no reino dos céus, há saúde. Né? Lá não tem mais o quê? Doença. Lá não tem mais peste, lá não tem mais nada. Então, quando eu oro, Senhor, em nome de Jesus, seja curado, eu estou trazendo a realidade eterna para a terra. E isso é em todas as áreas, ok? Em todas as áreas da sua vida. Quando você se move pelo reino, quando você ajuda uma pessoa, quando você consola alguém, tudo, irmão, tem a ver com o reino. O reino não é só você chegar e sair profetizando, falando em línguas. Não, não, não. O reino é toda a ação do Filho de Deus em prol do mundo para restaurar a humanidade. Quando você restaura a dignidade, quando você restaura a humanidade, você está manifestando o reino de Deus. Quando você fala a verdade, quando todo mundo está mentindo, você está manifestando o reino de Deus. Quando você ajuda alguém, quando todas as pessoas negaram ajuda, você está manifestando o reino de Deus, ok? É aquilo que a Ana falou, dentro do reino do Pai, todas as coisas, irmãos, que você faz, está ligado ao reino dele, ok? Então, Nicodemo, Zaqueu, eu não vou ler a história, mas você conhece a história muito bem. A palavra de Deus fala assim que Zaqueu, quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus entrou na casa de Zaqueu, falou para ele, pregou a palavra para ele, o que Zaqueu imediatamente ele fez? Qual foi a frase que ele declarou para Jesus quando Jesus estava na casa dele? Senhor, se eu tenho roubado alguém, vou restituir 4 vezes mais, vou dar metade dos meus bens aos pobres, ou seja, quando o reino, quando a mensagem da cruz, ela verdadeiramente, ela causa mudança na vida de alguém, isso vai gerar uma mudança, isso gera o fruto que Jesus falou, é o fruto que é gerado, é a mudança. Então a pessoa, ela roubava, ela não rouba mais, ela defraudava as pessoas, agora ela não faz isso mais, ela trapaceava, não trapaceia mais, ou seja, o reino do céu começa a se manifestar na terra através da vida dessa pessoa. Então o mundo começa a ser impactado por um reino, por uma cultura que não é da terra, porque a terra daqui está no primeiro Adão. Adão. Tem 2 Adão? Não, né? É um só. Hã? Ah, tá certo. Ah, vai te dizer, essa minha ovelha é demais. No primeiro Adão foi gerado alma vivente. E como alma vivente, o que aconteceu? A nossa alma foi corrompida pelo quê? Pelo pecado. Agora o segundo Adão é? O segundo Adão é quem? Cristo. O segundo Adão foi feito o quê? Espírito vivificante. Então agora, o espírito vivificante e o primeiro Adão. Paulo vai dizer que há uma guerra. Porque o bem que você quer fazer, muitas das vezes, você acaba não, mas o mal que está diante de ti.
Então agora há uma briga, por quê? Porque você precisa manifestar o reino. Porque as pessoas só serão transformadas se elas verem Cristo em nós. Então, deixa eu falar para você, não me entenda errado, mas fazer filho por aí, sair fazendo filhos, é bom. O Cristiano falou isso aqui, acho que foi até foi no domingo, ou foi na terça, né? Terça, fazer neném é bom. O difícil é o quê? É cuidar, é quando nasce, né? Às vezes dá cólica de madrugada, né, Kes? E deixa eu abrir uma aspa. Mônica, tem que ensinar essas mulheres a ter filho. Eu estava lá atrás, quase vindo aqui na frente, ensinar ela a ter filho. Rapaz, uma estava lá só intercedendo assim, vai Jeová, vai Jeová. Gente, irmão, se o Cristiano viu o nascimento da Rebeca, eu vi o nascimento do Isaac, irmão, não é aquele negocinho bonitinho que está aqui não, do Isaac, do Samuel. Eu olhei para Jaciné e falei, Isaac. Do Samuel, rapaz, misericórdia. Vai, irmão, vai. Rapaz, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês têm que aprender a ter filho, gente. Digita lá na internet, lá assim, vídeos de parto. Vai assistir. Vai uma série. Pega aí a série Netflix, né? Mas olha só, o mundo vai ser transformado, não é com pregações, irmão, cruzadas, com isso e aquilo outro. O mundo vai ser transformado é quando as pessoas verem Cristo. Por isso que nós somos chamados hoje como cristãos. O que é cristãos mesmos? Pequenos cristos. Quando as pessoas elas olham para mim, elas veem Jesus? Faça essa pergunta para você. Não precisa responder. Mas só pensa. Quando o mundo olha para você, vê Jesus em você? No que você fala? No que você faz? No que você age? Elas veem Cristo em vós, a esperança da glória? Se ela não vê, é porque você ainda não entendeu a mensagem da cruz. Isso aqui é sério, irmão. Tem muita gente que aceitou Jesus, irmão, mas não entrou, sabe, naquele processo realmente de santificação, não entendeu o que é o reino. E está atrasando a volta de Cristo. E está, infelizmente, colocando até outras pessoas que poderiam estar dentro do Evangelho fora do Evangelho. Porque você já ouviu aquela frase, para ser crente igual a fulano e beltrano, prefiro não ser. Por que a pessoa usa esse tipo de frase? Porque não está vendo Cristo na vida da pessoa. Quando olha para a pessoa, vê a pessoa o quê? Mentindo, roubando, tirando vantagem em cima dos outros, xingando, adulterando. Fala sério, se você vê uma pessoa assim, dá vontade de seguir essa pessoa? Para onde ela está indo? Não dá. Por isso que nós temos que hoje, irmão, por isso que eu acredito que Deus está nos dando uma oportunidade nesses dias de trazer essa mensagem à tona, que é a mensagem do reino. A igreja precisa entender o reino de Deus, porque nós entendemos salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Pastor, eu quero. Irmão, quem é que não quer ter uma vida melhor? Quem é que não quer acabar com o problema dentro de casa? Se fazer assim, irmãos, a oração hoje é uma oração da bênção para acabar com todos os problemas de sua casa.
Você acha que vai ter bastante gente nessa fila? Hã? Até eu vou entrar na fila. Agora eu faço uma outra fila, irmãos. Essa fila aqui é para quem quer fazer tudo certinho, correto. Quem mentiu vai lá e vai pedir perdão. Quem roubou vai lá e vai restituir. Quem fornicou vai lá e vai pedir perdão àquela pessoa que fornicou com ela, porque não deve fazer isso. Quem desonrou papai e mamãe vai voltar agora lá no papai e mamãe, se estiver ainda vivo, e vai ajoelhar na frente do papai e da mamãe e pedir perdão, papai, perdão, mamãe, porque eu fui um filho ruim, mas o Senhor me aguentou. E aí vou falando isso tudo. Quantas pessoas vai ter nessa fila? Você deveria ser o primeiro. Viu como é que você pensou sempre no outro? Deveria ser o primeiro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu queria que você pensasse antes de você responder, ok? Melhor dizendo, eu queria que você não pensasse antes de você responder, que eu quero ver a sua reação. Todo mundo aqui lembra daquele endemoniado em Gadara? Lembra? Aconteceu esses dias atrás aí? Jesus chegou lá, tinha um endemoniado, orou pelo endemoniado, o endemoniado foi liberto, ok? Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Lembra? Que estava 12 anos com hemorragia, tocou na orla do manto de Jesus e foi curado. Se eu perguntar para você, nessas histórias, quem é você? Rápido. Não vai me responder? É esse que é o problema. Sabe quem é que você deveria ser? Você pensou no endemoniado, você pensou na mulher do fluxo de sangue, mas você não pensou em Jesus que está lá na figura. Você pensou na multidão, pensou em um monte de coisa. Só que a palavra de Deus fala assim, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O problema é que a gente não se vê como Cristo. Você está dentro da igreja, mas você não se vê curando, você não se vê libertando, você não se vê levando o reino. A gente fala do reino, mas na hora da prática não faz. Conseguiu pegar? Conseguiu pegar? Você ficou em dúvida entre ou você ter 12 anos de fluxo de sangue, ou você está com um demônio no corpo. Aí você fala assim, ou eu estou doente, ou eu estou com um demônio. Aí eu não estou doente, não estou com um demônio. Quem eu vou ser nessa história? Quem curou o endemoniado e quem libertou aquela mulher da prisão do fluxo. Esse deveria ser você. Você concorda? Se eu fizer de novo, você vai entender quem é você? Amém. Você não vai cair nessa pegadinha de novo, né? Mas pode fazer essa pegadinha lá na cela com quem não veio. Olha só, Gênesis capítulo 12, eu vou dar uma passada aqui só para você entender. O Senhor tinha dito a Abraão, deixe a sua terra natal, os seus parentes, a sua família, o seu pai, e vai para a terra em que eu te mostrarei, farei de você uma grande nação, abençoarei e tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros, abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio de você, todas as famílias da terra serão o quê? Abençoadas. Então o desejo de Deus é abençoar todos, irmão. Isso mostra o desejo de Deus, irmão, que a vontade sempre de Deus com a gente é abençoar toda a terra. É que toda a terra seja cheia da presença dEle. Agora vai comigo para Marcos capítulo 1, verso 15. Marcos 1, 15. Não, peraí, volta aí. Não, vai para Lucas, melhor dizendo, Lucas 13, 29 primeiro. Lucas capítulo 13, verso 29. Diz assim: pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa
no reino. Então, a vontade de Jesus é que todos nós ocupamos lugar aonde? Na mesa. Independente, irmão, se você é branco, preto, amarelo, se você é americano, qualquer outra nacionalidade. O desejo de Deus é que todos nós, toda a terra, sente o quê? A mesa dele. Vocês já ouviram aquela história de Mefibosete? Lembra da história de Mefibosete? A gente até usava essa história no encontro com Deus, né? Mefibosete, quem foi Mefibosete? Vocês lembram? Hã? Pô, só Jaciné e Mônica que lembra, cara. Mas quem, gente? Filho de Jonas, amigo de Davi. O que aconteceu com Mefibosete? Não. Tem uns que até começam a se movimentar. Deixa eu sair logo. Aí só vai para mim. Você lembra da história, Mércia? O que aconteceu com Mefibosete? É porque quem está em casa, senão não ouve. Ele foi atropelado e, com o passar do tempo, eu sei que ele foi viver no palácio do rei Davi e sentou à mesa. Ela já pulou já do atropelamento. Top, mas é isso aí mesmo, ok? Na perseguição lá e tal, eles quiseram salvar, né, Mefibosete, porque ele era o único herdeiro da família de Saul. E aí a ama de leite dele, na verdade a cuidadora dele, deixou ele cair, ele fraturou, né, a cervical, ficou paraplégico, ou seja, cadeira de roda. E a palavra de Deus vai dizer que ele foi morar na cidade chamada Lodebar, cidade do esquecimento. Estou aqui já ministrando para você, tá? Encontro. Foi morar na cidade do esquecimento. E aí, chegando lá, Davi, um dia ele estava no palácio e falou assim: como é que poderei honrar a minha aliança com Jonatas? E aí alguém falou assim: olha, ainda existe uma pessoa da linhagem real vivo. O nome dele é Mefibosete. Está lá na cidade de Lodebar. Davi manda chamar ele. Ele vem com muito medo. Por quê? Ele era a única pessoa viva da linhagem de Davi. Se Davi mata ele, acabou de Saul, desculpa, da linhagem de Saul. Se Davi mata Mefibosete, acabou toda a linhagem de Saul. Entende? Ele vem com medo, porque Davi agora ele é rei. Mas Davi, o que ele faz com Mefibosete? Pega ele, coloca ele de volta sentado à mesa do rei. Irmão, isso aqui é uma figura escatológica do que Deus vai fazer com todos nós. Eu quero que você entenda que o Velho Testamento é uma projeção do Novo Testamento. Tudo que aconteceu no Velho, irmão, é uma figura de projeção para o Novo, ok? Quando o rei Davi pega Mefibosete na cidade do esquecimento e traz ele de volta para sentar na mesa, Mefibosete não se considera digno de estar à mesa do rei. Mas Davi, ele vai agora honrar, isso é graça, agora entenda a graça. Mefibosete agora ele é honrado. Davi dá a Mefibosete toda a herança de Saul. Coloca serviçal para trabalhar para Saul, para Mefibosete. Mefibosete agora fica rico, prospera e todos os dias come à mesa do rei. Isso é graça. O que Mefibosete fez? Nada. Nada. O que alcançou Mefibosete? A graça. Entende? A graça te traz para a mesa. Senta com o rei. Isso é graça, irmão. Se isso não é graça, o que mais é graça, irmão? Ok? Então, essa figura, ela ilustra o que Deus faz conosco. Ok? Irmão, Jesus inicia seu ministério, irmão, dizendo que o reino, sabe, é de todas as pessoas, irmão.
Olha o que diz lá em Marcos 1,15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso de número 15, diz assim: o tempo é chegado, diz ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creia nas boas novas. Ou seja, Jesus inicia o ministério dele dizendo que o reino de Deus está próximo, está chegando. Mas por que ele falou que está próximo? Porque Jesus ainda não havia começado a manifestar o reino. Ok? Agora pula comigo para o Lucas 15, verso 20 a 21. Lucas 15, verso 20 ao verso 21 diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo... O quê? Está ali não? É Lucas 17. O script está aí na tela, meu filho. Desculpa, eu errei. Ainda deixei o script. Ó, segue o script. Não segue eu. Olha só. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo que nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está onde? Em Marcos, a palavra de Deus vai dizer que Jesus falou assim, que o reino de Deus vai chegar. Em Lucas 17 diz assim, o reino já está no meio, mas não vem com aparência visível. Por que ele já falou isso aqui? Já em Lucas 17, Jesus já havia curado, transformado água em vinho, ajudado cegos, ajudado leprosos, expulsado demônios, sabe? Então, a manifestação do reino já está, é o futuro, o agora, mas ainda não. Ou seja, o reino de Deus, que a gente vai viver ele ainda está por vir, mas eu já posso experimentar esse reino no tempo presente. Você vai viver no reino de Deus, mas você já pode experimentar o reino de Deus lá no tempo presente, que é o hoje. Você consegue me entender? Através da ação espiritual. Como você se ligou a Deus, você agora tem a oportunidade de manifestar esse reino agora. Quando você orar por uma pessoa a ser curada, manifestar, orar, ajudar, né? Qualquer coisa que você faça pelo reino do Senhor, você está manifestando o que vai acontecer, mas no presente. É isso que Jesus quer de cada um de nós, é manifestar agora o que ainda não é uma realidade 100%. O mundo inteiro ainda não está com isso se manifestando. Agora você imagina, pensa comigo aqui, ó. Nós temos hoje aqui na igreja aproximadamente uns 70 pessoas como membro, ok? Você já pensou que cada um desse aqui manifestar o reino de Deus? Já parou para pensar? 70 homens, mulheres, jovens, adolescentes, anciãos, manifestando o reino. Você imaginou o balneário que hoje tem aí, né, entre 8 a 10 mil moradores? Você já imaginou 10 mil pessoas manifestando o reino? Você já imaginou essas 10 mil pessoas orando a Deus? Por um avivamento, para um mover de Deus neste lugar? Você acha que iria acontecer alguma coisa diferente? Uma coisa é você orando. Outra coisa é você e o seu irmão orando. Outra coisa maior é você e toda a igreja orando.
Os céus vão se abrir, irmão. Vai abrir, vai fazer esse som. É céu na terra. Você já imaginou quando a pessoa virar ali no Parque das Águas, o que era cadeirante, ela largar a cadeira lá e começar a andar para dentro do balneário? Já pensou no negócio doido? Você já pensou, irmão? Pessoas vindo do mundo inteiro aqui para poder ter uma experiência com Deus? Você já imaginou a pessoa entrar na igreja e ela estava cega ou aprisionada por demônios, como Maria, como uns dizem que era Maria Madalena, mas, né? Você imagina uma pessoa totalmente possessa, talvez uma pessoa que talvez o médico já falou bem assim, olha, não tem mais jeito, você vai morrer, é só aguardar agora a doença proliferar e crescer e morrer. Você imaginou pessoas assim, chegando no balneário, e elas sendo totalmente curadas, libertas, transformadas? Agora, essas pessoas agora, que aconteceu isso com elas voltam lá para onde elas estavam. E começam as pessoas a interrogar ela, como fizeram com Jesus. Você lembra quando Jesus curou aquele menino? E aí, o menino que era cego, e o pai falou assim, olha, aí chamaram os pais do menino, olha, esse é teu filho mesmo? É, meu filho. Mas ele nasceu cego? Nasceu cego, a gente sabe que ele nasceu cego. Ah, não, mas esse é teu filho mesmo? E eles ficaram várias horas interrogando lá. Por quê? Porque o menino nasceu cego e Jesus foi lá e curou o menino. Agora o menino, aonde ele passa, ele diz assim, antes eu era, mas hoje eu. Você imagina todas as pessoas que conheceram aquele menino cego, e agora vendo aquele menino enxergando normalmente, como que essas pessoas vão encarar essa notícia? Eu quero passar pelo mesmo lugar que você foi. Já parou para pensar? Isso é o reino se manifestando sobre a terra. Quando toda a terra estiver cheia da glória do Senhor, então o Senhor Jesus Cristo descerá novamente para o governo dele. Amém? Mas não vou entrar nesse assunto não, que isso aí é da próxima aula. Lucas 13. Abre em Lucas 13. Lucas 13, agora 18. Ok? Então Jesus perguntou, com que se parece o reino de Deus? Com que compará-lo-ei? Compararei. Por que eu falei esse outro nome, meu Deus do céu? É a NV, é João Ferreira de Almeida junto com a NVT, né? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta, ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fazem ninho em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou, com que compararei o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher misturou em uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou. Eu quero que vocês entendam. Deixa aí para mim o último versículo, Cristian, fazendo favor. A primeira fala sobre o grão de mostarda. Fala que o grão de mostarda, o que aconteceu com ele? O homem semeou aonde? Na horta. Aí o que aconteceu com o grão de mostarda? Você já viu o tamanho do grão de mostarda? Pequenininho. Quando ele cresce, se torna uma das maiores hortaliças. E aí a palavra de Deus fala assim, que até as aves vieram fazer o quê? Ninhos. Pega essa ilustração, coloque isso na sua mente. A segunda ilustração vai dizer que o reino também, ele é comparado com o quê? Fermento. Imagine a mulher que está fazendo um bolo sem fermento. Quem aqui já fez bolo sabe. Se você não coloca fermento na massa, o que acontece com a massa? Ela não cresce, né? Não se desenvolve. Mas quando você coloca fermento num bolo, num pão, o que acontece? Cresce, leveda a massa, vai né? E aí o que aconteceu? O reino dos céus é dessa maneira.
Jesus falou que, no versículo que nós vemos lá atrás, antes de Lucas, fala assim que o reino do céu não vem com aparência visível. Muitos ainda lá em Jerusalém estão esperando o reino do céu de que maneira? Deus vindo, buscando eles, levando eles, passando o cerol na terra. Aí Jesus fala bem assim, olha, o reino não vem com aparência visível. Só que tem muita gente hoje ainda querendo o reino de Deus de que maneira? Visível. Não me entenda errado, ok? Vou explicar. Aí vai dizer que nós queremos o reino de aparência visível. Só que quando Jesus falou isso aqui de aparência visível, é que não é daquele jeito que eles imaginavam. Era daquele jeito que eles estavam esperando. O reino de Deus ele já está sendo manifestado. Quando naquele casamento acabou o vinho, aí Jesus fez o quê? Quando aqueles 10 leprosos, né, estavam na beira do caminho, Jesus liberou uma palavra para ele. Quando aquele cego gritou, Jesus, filho de Davi. Então o reino dos céus, ele não veio com um anúncio nos alto-falantes. Ele veio no meio só que ele cresce. Assim como o grão de mostarda, e assim como o fermento, você não vê, você coloca lá, mas você não vê, ele começa a crescer. Isso é o que Jesus estava querendo dizer. O reino dos céus, ele quer que seja dessa mesma maneira. Ele vai entrar nos becos, nas vielas, nas praças, nas casas, ele vai entrando. Ele vai se espalhando. E aí o que vai acontecer? Vai começar a crescer. E foi isso que a igreja começou a fazer, irmão. Quando você pega a sua Bíblia e começa a ler, e você pega alguns livros históricos, você vai ver que quando Jesus ele deixa a igreja, e os apóstolos ele começa a pegar a igreja, os apóstolos começaram a fazer grandes sinais. Diz a palavra de Deus que até o lenço, se eu não me engano, era de Pedro ou de Paulo, né? O lenço dele curava as pessoas, irmão. Aí alguns ainda hoje ficam lá, pega essa palavra, né? Pega um lenço, vende o lenço, né? Acho foi quem? Acho que foi no domingo, né? Aí foi o Bruno. Bruno chegou que depois que terminou a palavra da oferta, que estava suado o menino, né? O Bruno acho que estava me impedindo para ministrar. Eu acho que ele estava me impedindo, que ele vinha dar uma palavra de oferta. Aí ele chegou assim, pastor, o tempo é curto. Eu falei, rapaz, mas você praticamente quase não deixou tempo nenhum para me pregar. E quando eu coloquei para pregar, ele fala assim, pastor, eu não sei pregar. Mas aí ele estava muito suado. Sabe o que ele fez? Ele pegou uma toalhinha. Aí ele foi na testa do Edilton. É claro que é de brincadeira, tá, irmão? Aí o Dico falou assim, cara, que nojo, né? Mas você já imaginou? O que é o lenço de uma pessoa curar alguém? O que é a sombra de alguém passar e alguém ser curado? O tamanho da fé que essas pessoas estavam depositando. A igreja cresceu, irmão, de maneira assustadora. Pastor, mas tinha perseguição? Foi o momento que mais morreu gente. O momento que mais a igreja cresceu. Porque parece que cada homem, igual a semente de mostarda, parece que cada homem que era plantado na terra morto, nascia 10 novas pessoas. A igreja começou Paulo vai dizer isso quando ele vai escrever alguns relatos de Paulo em Atos. Ele vai dizer assim que ele, entre todos os fariseus, era o mais zeloso de todos, e ele perseguiu a igreja, matou cristão, colocou na prisão, sabe, ele fez atrocidade na igreja, mas para cada cristão que Paulo matava, perseguia, prendia, aparecia mais 10, aí você pergunta, como, pastor? Porque quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja manifestava o reino, porque só tinha isso para fazer. Sabe qual que é o problema de hoje? É que as pessoas estão preocupadas em construir coisas, adquirir coisas e esqueceram do reino.
Você já leu no livro de Atos que a palavra de Deus fala assim, que eles vendiam propriedade, depositavam aos pés dos apóstolos, e ninguém dizia que nada era seu. Qual era a missão daqueles caras? Viver o reino de Deus. Viver o reino de Deus. Qual é a missão de hoje? Construir, passear, fazer faculdade, não é isso? Porque a gente quer o quê? Ficar bem. Vai comigo para o texto. Cadê? Eu li agora, foi Lucas, capítulo de número 13, não foi? Vai comigo agora para Marcos, capítulo de número 4. Marcos 4, 26 em diante. Diz assim: Ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente na terra, e noite e dia, estando ele dormindo, acordando, a semente germinda, cresce, embora não saiba como. A terra por si produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo, o grão fica maduro, e o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então, mais uma vez, Jesus falando que o reino de Deus, irmão, ele vai crescer, ele vai se desenvolver. E vai chegar um tempo que vai ser pleno, completo. Ok? Agora, Marcos 10, 23 diz: Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil os ricos entrar no reino? Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros, neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas é possível. Ok? Vocês conhecem essa passagem, não conhecem? Jesus está fazendo aqui uma apologia à pobreza? Hã? Mas ele falou que quem é rico não vai entrar. É isso que ele diz? O que vem antes dessa passagem que eu acabei de ler? O jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e fala assim, bom, o que farei para herdar a vida? Jesus falou para ele, olha, honra teu pai e tua mãe, ajude isso, faça aquilo. E aí virou para conversar. E aí ele fala bem assim, Senhor, desde pequeno tenho cumprido tudo isso. E aí Jesus fala para ele, então vai e pratique. Porque até esse tempo o que estava valendo? Cristo já havia morrido? Não, então olha aí. Obedece o mandamento e serás salvo. Aí ele querendo, falta-me alguma coisa ainda? Irmão, toma cuidado quando você vai fazer uma pergunta para Deus. Porque às vezes ele pode te dar uma resposta que não é a resposta que você queria ouvir. Ai, Jesus, o que o Senhor queres de mim? Aí ele fala assim, faça isso. Foge, Satanás, para trás de mim. Porque a gente quer ouvir o quê? Algo que a gente já pré-concebeu dentro da nossa alma. A gente quer assim, nossa, você é o cara, você dá sua primícia, você dá... Rapaz, procurei na terra um homem, uma mulher como você e ainda não encontrei. Nossa, imagine ouvir isso, hein? Caramba. Aí Jesus fala para você bem assim, vai lá agora e se humilha diante daquela pessoa. Vai lá agora e dá metade dos seus bens.
vai lá agora e ajude alguém que negou uma ajuda para você. Vai lá agora e libera, sabe, isso, faça aquilo. Você está entendendo? Aí eu ouvi alguma coisa que eu não queria. Aí a gente desconstrói todo o nosso. Ai, Jesus, como é difícil ser. Não é difícil. Já falei que essa palavra não pode sair de sua boca. Ser crente é muito. Ser Adão caído que é difícil, irmão. Só é Adão caído quem quer continuar ainda pela natureza. Porque não tem como. No dia que você cair na sua natureza adâmica, na hora o Espírito Santo que está reconectado com você, o que ele faz com você? O que ele faz com você? Não faz nada com você, né, irmão? Vai para o joelho, irmão. Pede perdão a Deus. Porque comigo, no momento que eu pequei, vem uma vozinha lá na consciência assim, ó. Você não deveria ter feito isso. Aí eu vou ler a Bíblia. Aí na Bíblia tem lá bem assim: você não deveria ter feito isso. Aí eu vou pedir conselho para o meu discipulador. Ele diz: você não. Senhor, aonde 2 ou mais testemunhas confirmarem, Senhor. Você consegue entender, irmão? É muito fácil, né? Irmão, servir a Deus é muito. Fala para o irmão que está de perto de você assim: é muito fácil. Fala assim: é você que é difícil. Amém? Quero ler o último texto com você para a gente encerrar. Marcos 10. Marcos 10, 28 diz assim: então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto, que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em quê? Receberão em quê? Em troca, aonde? Aonde? Não está ali não, irmão? Está diferente? Ah, tá. Cadê o 29? Coloca o 29 aí para mim. Isso. Então, por causa de mim, do Evangelho, agora pula para o 30. Deixará de receber 100 vezes mais. Já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos, campos, e com eles... Pastor, risca aquilo ali, pastor. E na era... É forte isso aqui, não é não? Vamos voltar lá no início? Volta lá no primeiro versículo que eu li. Respondeu Jesus: diga a verdade, ninguém que tenha deixado. Mas em outra passagem, a palavra de Deus fala assim, que aquele que negou os da sua família, negou a fé. Mas aqui diz que nós temos que deixar o quê? Ah, peraí, pastor, então a Bíblia está contradizendo. Como que aqui fala que é para deixar, e lá fala que eu tenho que, não posso deixar, não posso abandonar? É porque você tem que entender o contexto. Olha, Jesus está falando aqui dentro de um contexto, e aí Pedro fala assim: Senhor, nós deixamos tudo para o quê? Seguir o Senhor, servir o Senhor no teu reino. Pedro deixou a companhia de pesca para trás? Mateus deixou a coletoria de impostos para trás? Natanael deixou os serviços religiosos para trás? Por amor a quem? A Jesus, ao Evangelho. E aí ele vai dizer: olha,
Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de quem? De mim e do Evangelho. Então, por causa de Cristo e por causa do Evangelho. O que é o Evangelho? É as boas novas do reino. Ou seja, ninguém que tenha feito isso, aí pula para o próximo, deixará de receber 100 vezes mais ainda. E aonde? É lá no reino de Deus? Aqui. Aí ele vai dizer, vai receber o quê? De novo, casas, irmão, presentes, tudo mais. Aonde? Aqui. Mas você sabe qual que é a maior dificuldade? É aquilo que eu falei aqui, que eu acho que eu cheguei a mencionar com os irmãos no dia que eu fui cortar cabelo. Acho que foi na ceia, não foi? Que eu falei lá do Mateus? Foi, né? É a mesma coisa. Quando o Mateus me perguntou assim, pastor, por que as pessoas hoje estão deixando de servir o Evangelho, de demonstrar esse Evangelho? É a mesma coisa, irmão. Deus criou a terra para a gente, né? Que é o presente. É a mesma coisa, irmão. Um presente lindo. Deus criou e deu para a gente. Nessa terra tem muito lugar bonito para a gente passear? Tem muita coisa boa para a gente comer? Tem muita pessoa legal? A terra está cheia. Só que qual é o problema? É quando as pessoas trocam um presente por ele. Deus te deu tudo. Mas só que qual é o problema das pessoas? É que Deus quer ver você abrir mão de tudo para ter ele. Tem uma vez que eu ouvi uma oração assim, pastor, um pastor lá que fez uma oração e que eu peguei aquilo para mim. Que ele falou assim, que a oração que ele sempre fazia é, Senhor, nunca me dê nada que eu tenha depois dificuldade para te devolver. Imagine o seguinte, Deus deu um filho a Abraão, não deu? Não deu o filho a Abraão, Isaac? Aí o que Deus fez com Abraão? Me dá o filho. Se fosse você, só pensa, por favor, não responda. Deus já sabia que Abraão iria sacrificar Isaac? Mas por que pediu? É que Abraão não sabia. Tudo que Deus te pede, não é, irmão, que Ele está querendo tirar de você. No sentido seguinte, querer ver você na pior. Não. Quando Ele te pede algo, é porque Ele está querendo saber no seu coração até que ponto aquilo tem em você e Ele tem em você. Porque no momento que Deus te pedir alguma coisa e você se negar a dar, significa que aquilo que você tem se tornou maior do que o Deus que você declara que tem. Você consegue me entender? Pedro falou, Senhor, nós entregamos tudo. Lembra de quando Jesus vira para os apóstolos e fala assim, vocês também querem ir embora? Vai, mete o pé. Aí o que Pedro fala? Lembra, Fernando, o que Pedro fala? Vou para onde? A ponte caiu, cara. Vou voltar a pescar? Vou voltar a fazer aquelas coisas lá? Eu não tenho mais o que fazer lá atrás. Caiu. Porque ele não tinha mais emprego? Porque ele não tinha mais uma companhia de pesca? Não, não era isso, irmão. É porque aquela velha vida não foi para isso que Deus te chamou. Para que Deus te salvou? Hã? Você estava aqui, ó, na linha da morte. Jesus veio, apresentou o Evangelho para você. Você foi salvo. Para que você foi salvo? Para trazer o reino
Então você agora é o embaixador e uma embaixatriz de quem? De Cristo sobre? Ok? Você é. Então para que Jesus te salvou? Para salvar? E sabe qual que é o problema de muitos? É que estão dentro da igreja, mas não entenderam isso. Aí quando chega aquela pessoa no seu serviço, está com a vida toda desgraçada, você não fala de Jesus para ela, você prefere deixar ela ir para o inferno. Quando você anda de ônibus, aí você vê alguém ali do seu lado, ele fala assim, nossa, essa vida tal, não sei mais o que fazer. Você carrega o evangelho da salvação dentro de você, mas você não compartilha o evangelho. Quando Jesus fala com você bem assim, ora por aquele enfermo que eu quero curar ele agora. Aí você fala assim, mas eu sou tão incapaz, não vou conseguir. Aí você deixa de orar, ele continua doente por sua causa. Você só tinha entendido que você foi salvo para ir para onde? E a terra aqui? Se lasca, se exploda. Mas Jesus não te salvou para isso, irmão. Vocês serão conhecidos como os meus discípulos quando fizerem o que eu fiz. Em meu nome expulsarão demônio, falarão em novas línguas, profetizarão, curarão. Se beber alguma coisa mortífera não fará dano. Ok? Quando vocês manifestarem o reino de Deus sobre a terra, vocês vão ser conhecidos como cristãos. Pequenos, Cristo sobre a terra. Aí você já imaginou? Não mais Egnaldo, não mais Jordan, não mais Cristiano, não mais Fernando, não mais Cleomar, não mais Benedito, não mais Ronaldo, não mais Rodrigo, não mais Christian, não mais João. Já parou para pensar nisso? Hein? Já parou, Eric? Para pensar nisso? Quando as pessoas vê você lá na altinha e falar bem assim, rapaz, aquele menino ali, ó, não xinga, não fala palavrão, é um crente fiel, não cola na prova, chega cedo, ajuda o professor. Quando olha para o Cleomar, um profissional exemplar, não pega nada que é dele, cobra o que é justo, é um pai exemplar, é um marido exemplar. Quando olha para o Jordan, olha que filho obediente, que ministro de Deus, aonde ele passa, meu Deus do céu, pessoas são impactadas. Já pensou? Lá no serviço, a pessoa entra para comprar um item lá no quilão, lá onde a Cristina trabalha, e sai de lá com a verdura, mas com Jesus Cristo sobre a vida daquela pessoa? Já imaginou que aonde o seu Bené entrar com a dona Idália, com a empresa onde eles trabalham hoje, em cada casa que eles entrar, além do trabalho que eles oferecem, vendendo aquilo que eles fazem, deixar lá dentro a marca do Evangelho de Jesus lá dentro? Você já imaginou que cada cliente que a Gabriela atender, muito mais do que um penteado que ela fizer, ali dentro, ali, o reino de Deus sendo estabelecido naquela vida? Já pensou lá naquele hospital? Cada pessoa que passar pelo atendimento da Mércia, aquela pessoa talvez ali no pré-atendimento, ela já ser curada, ela já voltar dali para casa, e aí daqui a pouco, por que a gente não está internando mais ninguém? Rapaz, tem alguém lá embaixo já curando. Você já pensou? Fernando, aonde quer que ele estiver, na hora que ele passar naquela rua, sabe? Aonde ele estiver, o reino de Deus se manifesta. Você já imaginou todas essas realidades acontecendo? Isso é impossível? Não. Tudo é possível ao que crê, diz o Senhor Jesus. Qual que é o problema? É que a gente não está fazendo. E aí, sabe o que acontece? A gente está atrapalhando a volta de Jesus. E é por isso que você ainda vai continuar experimentando, às vezes, muita pandemia, muita doença, muita peste, muito crime, muita coisa. Sabe por quê? Não é porque Jesus quer isso, é porque a igreja está trazendo a volta de Cristo sobre a terra. Porque quando todo o evangelho, toda a terra estiver cheia da glória do Senhor, o Senhor volta. Mas Ele está esperando eu e está esperando você. Amém? Vamos orar? Você entendeu? Amém? Vamos ficar de pé? Irmãos, não entenda isso como uma palavra de acusatória, né? Que eu estou te acusando. Mas eu queria que você olhasse para dentro de você como uma palavra, irmão, hoje, para você. Como você se vê hoje manifestando esse reino sobre a terra?
As pessoas que andam com você podem dizer, olha, realmente, cara, toda vez que eu tô com aquela pessoa, cara, a gente pode conversar sobre tudo. Pode conversar sobre política, futebol, pode conversar sobre A, B, C, D, mas aquela pessoa sempre tem uma palavra de Deus na ponta da língua. Aquela pessoa sempre deixa algo, e aonde aquela pessoa chega, sabe, parece que tem uma paz que essa pessoa carrega com ela, sabe, que parece que não é desse mundo, porque quando chega o ambiente muda. Irmão, isso é o que você carrega, é Jesus. Ele está dentro de você, irmão, através do Espírito Santo. Então deixe isso se manifestar. Comece a orar aí onde você está. Feche seus olhos. Pai, eu oro, Pai, para que em nome do Senhor Jesus Cristo, todos aqui, Pai, todos, eu oro para que todos nós, e eu, Pai, me coloque em primeiro lugar, Pai, todos nós, Pai, possamos ser cheios dessa presença do Senhor. Se, ó Deus, ó Pai, tiver alguém aqui ainda, Pai, com alguma área em sua vida, Deus, ó Pai, que ainda não está ainda totalmente 100% controlada pela ação do Espírito Santo, eu peço ao Senhor agora, em nome de Jesus, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha, Pai, para que em nome do Senhor venha manifestar o reino do Senhor sobre essa terra, Pai. Eu oro, Pai, para que todo balneário, para que toda grande ponta da fruta, para que toda a Vila Velha seja cheia da glória do Senhor, ó Pai. Eu oro para um avivamento espiritual, eu oro para que mentes sejam convertidas, eu oro para que caráteres sejam transformados, eu oro para que uma nova identidade espiritual venha sobre a terra, não, Pai, aquela identidade caída do ladrão, do homicida, do mentiroso, do adúltero, não essa identidade, mas uma nova identidade no Senhor, como filho e filha amada, como sacerdócio real, como nação santa, povo adquirido. Eu oro, Pai, para que os teus filhos voltem a sentar na mesa, pela tua graça, pelo teu favor. Eu oro, Pai, para que eles realmente sejam estabelecidos, e aonde o Senhor colocou cada homem e cada mulher, vai fazer sim a diferença, Pai, porque servir ao Senhor não tem peso, Pai, servir ao Senhor não é difícil. O que, ó Pai, nós temos que fazer é nos colocar debaixo da cruz de Cristo, é nos colocar debaixo da graça do Senhor, debaixo do poder do Espírito Santo, porque é o Senhor quem faz, é o Espírito Santo quem age, e Ele só precisa achar alguém nessa terra que esteja realmente querendo se sincronizar com o reino dos céus, para que traga, Pai, o reino vindouro para o reino presente, para que toda a terra veja a glória do Senhor, manifeste a glória do Senhor. Eu oro, Pai, para que cada homem e mulher aqui, Pai, quando acordar de manhã, o inferno já fica, Pai, totalmente, ó Pai, inquieto, porque acordou o homem, acordou a mulher de Deus sobre a terra, e aonde eles passarem, eles vão marcar a marca do Evangelho, eles vão declarar, Jesus Cristo, Ele morreu pelos teus pecados, e Ele te salva, Ele te liberta, mas não só isso, Ele te dá o poder para você viver uma nova vida, e levar essa vida a todos que também estão presos. Eu declaro agora, Pai, que esse empoderamento venha sobre todos, Pai, que esse empoderamento caia sobre toda a igreja, Pai. Eu oro, Pai, em nome do Senhor, que a marca de cada cristão aqui, Pai, seja o amor pelo Senhor, seja essa dedicação pelo Senhor, ó Pai. Eu oro, leva os teus filhos em paz, dê uma boa noite, renove as forças, e que amanhã seja um dia maravilhoso. Eu oro agradecido em nome de Jesus, Queria só lembrar os homens, amanhã, às 19h30, teremos nosso primeiro culto do homem, de homens ao máximo, só os cueca, ok? Só os cueca. E eu queria pedir para você que é homem, convide outros homens. Quem você gostaria de ver aqui de homens? Talvez da sua célula, que também não está aqui, seu vizinho, seu amigo, convide o maior número de homens para estar aqui. E teremos uma mesa compartilhada, ok? Teremos uma mesa compartilhada. Então, se você puder contribuir
Coloca lá dentro do grupo lá aquilo que você pode contribuir, tá bom?